A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Vestes de Salvação e telespectadores do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Chegando mais um resumo da enquete do dia. O resumo da enquete que foi ao ar no programa de hoje, no programa Rompendo em Fé, desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. O nosso coordenador da enquete, pastor Gutenberg Trajano, trouxe o tema: por que a Bíblia declara o mundo está no maligno? Participando da enquete de hoje, temos o pastor Valdir Araújo, do Rio Grande do Sul, que é o diretor da Rádio Vestes de Salvação, e o pastor Gutenberg Trajano, o coordenador da enquete e também ouvinte das nossas programações. Inicialmente, vamos ouvir o pastor Valdir Araújo, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Graça e paz, queridos. Venho aqui só para transmitir essa pequena reflexão, interpretação de textos bíblicos. Sou o pastor Valdir Araújo, aqui de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Brasil. E conforme o texto bíblico que nos relata, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, que é o texto central. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A tradução desse texto bíblico nos traz uma reflexão e, segundo a palavra de Deus, a palavra está nos orientando da seguinte maneira, que verdadeiramente só Jesus foi o verdadeiro e que o mundo sempre viveu e vive errando, errante e mentindo. E o cristão não deve cometer esses atos, apesar de que estamos vivendo uma época bem delicada, porque o cristão está confundindo liberdade de expressão com simplesmente tradução de textos bíblicos. E a falácia é o que mais existe para fazer espetáculos nas igrejas. Mas a verdade é uma só. Vivei a verdade, praticai a verdade, e não somente pregar para os outros o que é a verdade. A verdade se prega e se pratica. É o meu entendimento, é a minha interpretação. Então, em nome do Senhor Jesus, que cada um tem a sua própria interpretação, mas a conversão a Deus é o ideal. Ouviremos agora pastor Gutenberg Trajano, nosso ouvinte e coordenador da enquete do dia. A paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos, falando aqui sobre a enquete, que o tema pergunta: por que o mundo jaz no maligno, né? A declaração de 1 João 5,19 indica que a humanidade, seu sistema pecaminoso e valores contrários a Deus encontra-se sobre a influência e controle do domínio de Satanás. Isso não quer dizer também, e não significa, que ele tem soberania, mas que o sistema do mundo está submisso à corrupção e ao pecado, necessitando de libertação de Jesus Cristo. Um dos principais pontos da razão dessa declaração, que o mundo jaz no maligno, é a submissão do pecado, a influência do diabo, o contraste entre os dois reinos, né? A Bíblia diz e faz distinção do sistema do mundo, que é o sistema ímpio, e do reino de Deus. O mundo, muitas das vezes, ama mais as trevas e ignora o quê? A santidade. E também tem um contexto da queda, né? A queda do homem, a queda de Adão.
O pecado humano entregou, de certa forma, o domínio sistema mundial ou maligno, rompendo a comunhão plena com Deus. Apesar dessa realidade, a Bíblia enfatiza que, por meio de Jesus Cristo, os fiéis podem vencer essa influência e não pertencer a esse sistema, sendo chamados a viver na luz. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E tem outros textos bíblicos que a gente pode mostrar que a gente pode fugir desse sistema. Em Romanos, diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Eu vou lá em Atos, quando depois do Pentecostes, Pedro prega e a multidão pergunta o que eles tinham que fazer. E Pedro, com ousadia, diz o que para eles? Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e sejam cheios do Espírito Santo. Então, ainda há saída para mim e para você, ainda há saída para este mundo. É só a gente ouvir a voz do Senhor, que é o nosso pastor, o seguir e, com certeza, ele nos guiará em pasto verdejante e, com certeza, quando o noivo voltar, estaremos prontos para recebê-lo. Deus abençoe a todos. E assim, ouvintes, chegamos ao final de mais um resumo da enquete do dia. A enquete do dia, ela vai ao ar toda segunda, quarta e sexta-feira, de 14 às 16 horas, no programa Rompendo em Fé, pela web rádio Vestes de Salvação. Aproveito e convido você, baixe o aplicativo da rádio, ouça e participe desta programação e de outras programações com Marcelo Mesquita e também programações da rádio Vestes de Salvação. Baixe o aplicativo, participe dos programas, divulgue suas congregações e as atividades de sua igreja e também convide outras pessoas para participar da enquete do dia. Que Deus abençoe a todos. A Deus toda honra e toda glória.